vocês? Mais um vídeo do canal Veja Pro Outro Ângulo, agora com mais de 1.200 inscritos. Palmas! Cara, a gente tá feliz pra caramba, porque nem 3 meses de canal a gente já passou a marca dos 1.000 e ia fazer uma festa. Como a gente foi ver, já tá com quase 1.300, coisa boa. A gente tá muito feliz, confere aí, voz. Muito feliz. Nós vamos fazer um vídeo em comemoração com um bolinho, coisa linda. Se liga se ligue na página do Facebook Veja Pro Outro Ângulo. Pessoal, também a gente quer agradecer pela repercussão dos vídeos da entrevista do Veja Pro Outro Lado, com o baterista Alexandre Pozan, com o vocalista e guitarrista da banda Resgate, Zé Bruno. Meu, tá bombando demais, não é nem que foi, está bombando pra caramba e a gente tá feliz pacas. Confere aí, Vozona. Muito feliz porque estamos com mais de 1.000 visualizações por dia. E... é mais de 1.000 visualizações por dia. Galerinha, vem comigo e não vem contigo. Olha só, o tema de hoje é um tema bombástico, difícil pra caramba. Só Deus sabe quanto eu tô estudando pra falar isso aí. O tema é o seguinte: a verdade é uma crença. A verdade é um dos temas mais fundamentais em toda a história da ciência e da filosofia. A filosofia nasceu através ou por conta da busca pela verdade. A ciência também. A grande busca da ciência hoje é encontrar uma verdade universal, a verdade que determina todas as coisas. Mas antes de eu falar o que eu quero falar, eu queria deixar um texto interessante, que é bem interessantíssimo, bíblico, que está lá em João 8,32. O texto é o seguinte: é Jesus falando: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto jogado aos léus, jogado a uma verdade não só religiosa, ele fala de uma verdade. Porque e conhecereis a verdade vos libertará. E é a verdade. A verdade liberta o homem. Quando você não sabe de alguma coisa e passa a ter aquele conhecimento, você é liberto da ignorância acerca daquele conhecimento. Já parou para prestar atenção nisso? A verdade ela é liberta porque ela causa um crescimento, ela causa uma ruptura com a ideia do não saber e faz com que você seja mais maduro com relação àquele objeto de estudo. Pois bem, será que Jesus estava falando de uma verdade filosófica? Acredito que também. É que o texto bíblico ele vai continuar, a gente fala sobre ele depois. Mas olha só que interessante, no século VI e V a.C., a maior busca da filosofia foi por essa coisa da tal da verdade. Sócrates, Platão e Aristóteles, esses caras foram os grandes filósofos que viveram a sua caminhada filosófica em busca da verdade. Antes desses filósofos, a sociedade vivia do tal dos mitos. Os mitos foi a primeira forma de conhecimento da sociedade antiga. Por quê? Você há de convir comigo. Quando você não sabe de alguma coisa, tente imaginar um índio lá no meio do mato, do Amazonas, no meio do nada, e passa um avião em cima do índio. Ele não vai chamar aquele de avião, ele vai chamar de pássaro mecânico voando. Oi! O índio, ele vai olhar para aquilo e vai tentar fundamentar aquele objeto de acordo com a verdade sua, daquela aldeia. Então ele vai chamar aquilo de um deus, de alguma coisa, e é um mito. Só que aquele mito ele tem uma base de realidade porque ele viu o avião passando. Portanto, todo mito ele não é em si uma mentira, mas ele corresponde a uma verdade regional de determinado povo em determinado tempo. Então, cuidado em falar que os mitos são mentiras ou loucuras. Os mitos, na verdade, são importantes para a descoberta da verdade. A sociedade, de um tempo, ela viveu sobre essa perspectiva. E com o avanço do conhecimento, ela começou a buscar, e um dia então ela chegou à primeira concepção de verdade. Tales de Mileto foi chamado o primeiro filósofo porque ele tirou a verdade dos mitos e colocou ela na natureza. Ele foi o primeiro cara que tirou dos mitos, dos deuses, e jogou a verdade nas coisas, na natureza. Não só a natureza das coisas, ou seja, na essência, mas a natureza enquanto fauna e flora, no mundo. E a partir daí nós temos a primeira concepção de verdade. Essa primeira concepção jogada ao mundo fez com que os primeiros filósofos, principalmente os matemáticos, começaram a buscar as verdades nos números, nos cálculos, na natureza em si. O segundo filósofo importante, por isso que Tales de Mileto, dentre Parmênides, Heráclito, que são os dois grandes filósofos pré-socráticos, que são chamados filósofos da natureza, que tinham a verdade na natureza. O segundo filósofo, que é o divisor de águas na filosofia, é Sócrates. Você deve ter ouvido falar dele. Sócrates é o tal do só sei que nada sei. Sócrates também retira a verdade dos deuses, também retira a verdade desta natureza na concepção dos pré-socráticos e agora diz que a verdade está na alma do sujeito. Por isso que Sócrates é chamado do homem que perguntava, porque ele acreditava que a verdade estava na alma do sujeito. E os pós-socráticos, que são Platão e Aristóteles,
que vão encontrar, inclusive, dentre outras coisas, a verdade na lógica, no pensamento racional. Olha só que interessante. Dentro dessas coisas, um monte de coisa que eu estou falando para vocês, cada um tem sua concepção de verdade. Os ateus vão afirmar da inexistência de Deus. Eles dizem que porque nós cremos, porque nós acreditamos e que não tem como você fundamentar a verdade divina pelo método científico, portanto Deus não existe. Eles têm uma certa verdade sim, afinal de contas a ciência não tem como provar a existência de Deus. O filósofo Mário Sérgio Cortella, ele tenta dar uma cutucadinha nos ateus, ele diz uma coisa interessante: Deus não é impossível, ele é improvável. Improvável no sentido de que não há provas científicas, mas ele não é impossível. Porque, tal como eu disse, os mitos, como primeiro conhecimento da sociedade, eles eram mitos. Depois passaram a inexistir através do método filosófico, mas percebemos que dentro dos mitos há algumas verdades sim. Interessante. Vamos pensar numa coisa agora fundamental, partindo pro tema do vídeo. Olha só, pessoal, a palavra verdade no inglês vem da palavra true. Confere aí, voz. True. Essa palavra é sinônimo de uma palavra latim, fidelity, que significa fidelidade. E a palavra fidelidade tem a ver com crença e fé. Portanto, verdade, em sua etimologia mais que histórica, está ligada à ideia de crença. Vamos juntar tudo que a gente está falando hoje. Os primeiros humanos da humanidade, por assim dizer, eles tinham nos mitos a verdade, porque criam os deuses. Acreditavam que os determinismos sociais, não, que sociais, cara. Acreditavam que os determinismos naturais, os fenômenos da natureza, adivinham dos deuses. Os deuses é que determinavam sobre o mundo. Estes mitos eram as verdades para eles, porque eles acreditavam. Depois vem Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides, Sócrates, Platão, Aristóteles, e eles fundamentaram a verdade naquilo que estudavam e naquilo que era mais próximo da realidade. Mas ainda assim acreditavam naquele método, ainda assim acreditavam naquela verdade. Depois vem toda a concepção histórica da verdade, passando pela Idade das Trevas, da Idade Média, passando lá pelos primeiros papas, pelos filósofos da Idade Média, depois do Renascimento, os filósofos contemporâneos, Freud, Nietzsche, Sartre, enfim. Ainda assim, por mais provado que seja, ainda assim a verdade, por assim dizer, porque se eu estou falando verdade, como assim disse, a verdade tem na sua essência a ideia de crença. Se você diz que não acredita em Freud, então Freud não vai fazer sentido para você. Se você diz que não acredita em Nietzsche, Nietzsche não vai fazer sentido para você, porque as ideias dele não entrarão dentro da sua mente. Em essência, a verdade é aquilo que se crê. Por mais que a gente busque provar a verdade, ainda assim, na sua essência, existirá crença. Que interessante. Há 30 anos atrás, ou menos, 15, 20 anos atrás, você vai lembrar comigo que o ovo era considerado a maior abominação da ciência, que dava colesterol, que matava, etc. Hoje o ovo já ninguém fala mais nada. O grande vilão hoje da atual sociedade são a linguiça, a salsicha, o presunto, que são os chamados, talvez, os processados. Muito obrigado, vó. Daqui uns 20 anos, talvez essa verdade não será tão verdade. Não estou querendo dizer que o que se diz hoje é mentira. Não. Os achados científicos sempre estão em movimento. E a verdade de hoje é uma mentira de amanhã. Já parou para prestar atenção nisso? A ciência sempre está atrás da verdade, mas cada vez que ela descobre algo, ela tem que dizer que o que passou ficou, e portanto ela tem que ir em direção a uma nova verdade. Sabe o que eu estou falando? Que existe uma verdade universal, e a própria filosofia diz isso. A verdade universal está em algum lugar, e ela sempre estará em busca dessa verdade universal para que dê validade ao seu pensamento, mesmo que ela nunca encontre. Agora, voltando no texto bíblico, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o versículo 32 ele é completo no versículo 33 deste capítulo 8 do Evangelho de João, quando ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus ele não deixa a verdade em aberto. Ele vai dizer que também pelo mecanismo da fé, a verdade absoluta é Jesus Cristo.
É ele que liberta, porque ele traz uma verdade que é aquela que não é só uma verdade existencial filosófica, mas é uma verdade que muda a história do ser humano, que muda a história da sua vida, quer seja espiritual, física, biológica, emocional, social, e seja lá qual é a dimensão que você queira colocar. Tá, beleza? Você não pode fugir disso. A verdade, sempre em essência, será uma crença. Tá, beleza, pessoal? Vem comigo, não vem contigo, tamo junto, é nóis, confere aí, boss. Conferido. Então você vai fazer o seguinte, pra não esquecer, dá um curtir aqui embaixo, vem comigo no meu novo cabelinho que tá uma porcaria, e ó, dá um curtir, um comentário, faça seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, que a gente tá feliz da vida, e vem em mim, tá beleza, pessoal? É nóis! Veja por outro ângulo.